Olá, meus amigos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Carlos Guterres e eu venho me dedicando aos estudos de ciência espiritual há mais de 55 anos. A razão desse vídeo é muito específica. Eu venho falar sobre um evento cósmico que vai acontecer no final do mês de agosto e de como nós podemos participar desse evento. O que está para acontecer é um momento extremamente afortunado, onde o planeta Mercúrio estará derramando sua energia e suas bênçãos sobre o planeta na forma e na maneira mais pura possível. Um evento que não ocorre há muito tempo, da maneira como vai ocorrer esse ano. Porque às vezes ocorre, mas Mercúrio está retrógrado. Isso não é ruim para este aspecto específico. Mas ele direciona essa energia para um trabalho de limpeza do passado, reorganização, reestruturação. Mas quando Mercúrio está direto, ele aponta para o futuro. Ele direciona todas essas bênçãos para um momento focado no futuro, não focado no passado. Então, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre Mercúrio. Na astrologia moderna, Mercúrio não é tão relevante assim. A astrologia moderna foca muito mais nos planetas lentos. Júpiter, Saturno e principalmente nos planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão. Mercúrio é um planeta rápido. Ele gira em torno do Sol em menos de 90 dias. E a sua qualidade principal está em trabalhar o ser humano individualmente, um por um, e não as grandes massas. Embora, se o ser humano se trabalhar individualmente, ele certamente pode expandir a sua harmonia, o seu entendimento, a sua luz e inspirar os demais. Mercúrio, na astrologia convencional, é o planeta que rege a mente, as atividades mentais, a comunicação, as negociações. Mas isso é só um verniz, é só uma camada superficial, porque Mercúrio, em sua profundidade, ele tem um, um poder de despertar no âmago de cada um a sua essência de ser humano. O que é ser humano? Não estou falando de ser essa manifestação, um corpo físico do Homo sapiens, não. Ser humano é algo que transcende o corpo. E a capacidade de ser humano envolve qualidades muito profundas. Capacidade criativa, entende? O ser humano é criador. E utilizar esse poder criativo com harmonia é o nosso propósito aqui na manifestação. Outra qualidade que nos torna humanos justamente é a empatia.
a capacidade de perceber a humanidade, perceber os outros seres humanos e projetar um profundo sentimento de compaixão, compatia, empatia e compaixão. Isso é ser humano. No mundo moderno, a humanidade está perdendo a sua humanidade, porque está se tornando cada vez mais individualista, cada vez mais egoísta. Tanto que já se fala que nós somos a última geração de humanos plenos, porque as gerações vindouras trarão algo novo chamado transhumano. Então, temos uma responsabilidade tremenda de preservar a humanidade, mesmo se esse fato de surgir uma humanidade transhumana, sem a humanidade, sem o seu espírito de humanidade, nós deixaremos de ser o que somos. Mercúrio, na profundidade, ele traz esse poder de ancorar a nossa humanidade em nossos corações. Então, vamos ver mais o que significa a energia mercurina, não de acordo com a astrologia moderna, mas sim de acordo com os estudos de ciência espiritual. Mercúrio, na mitologia, ele tem diversas características. Ele é o padroeiro dos mercadores, tanto que até hoje, em qualquer clube de comércio de qualquer cidade, na entrada do prédio tem o símbolo do caduceu de Mercúrio. Mercúrio era o padroeiro dos ladrões e dos bandidos. Mercúrio, para os alquimistas, era o seu patrono, porque inspirava a busca da profundidade. Não só a profundidade física, nos elementos, na mistura dos elementos e na produção de algo superior e elevado, como a pedra filosofal, mas principalmente procurar encontrar esse aspecto superior e elevado que está escondido no âmago de cada um. Mercúrio inspirou o projeto desse corpo físico. Então, a Mãe Natureza produziu, através dessa ferramenta chamada evolução, as mutações necessárias dentro do ramo dos primatas para criar um corpo como esse que comportasse, que suportasse o espírito humano para que ele tivesse um total potencial de manifestação aqui na Terra. Então, o projeto que inspirou a Mãe Natureza de criar o Homo sapiens foi espelhado em Mercúrio. Então, Mercúrio é o arquétipo desse corpo humano. Mercúrio é aquilo que em Cabala se chamou Adão Kadmon, o grande homem cósmico. Mercúrio também projetou essa separação de gênero masculino e feminino. Por isso que na alquimia, Mercúrio é o andrógeno, e ele é representado por um corpo humano onde a metade tem as características masculinas e a outra metade tem as características femininas.
Então, embora ele não seja muito valorizado pela astrologia moderna, em ciência espiritual, em astrologia sagrada, Mercúrio é a grande chave. Daí é uma das importâncias. Existe mais, existe muito mais. O próprio símbolo de Mercúrio nos fala muito. É esse círculo que representa a luz. Abaixo tem uma cruz, representa o ancoramento na manifestação, e no alto tem como se fosse uma meia-lua deitada, representando a capacidade de conectar as dimensões invisíveis, através de uma ferramenta chamada intuição. Então, Mercúrio é a chave da nossa jornada. Outro símbolo de Mercúrio é o caduceu. E ele representa justamente a vertical do caminho do meio, sem nos deixar distrair, quer seja pelos chamados da esquerda ou os chamados da direita. Esquerda costumamos associar a materialidade das coisas, da direita a espiritualidade das coisas. Muitos falam bem e mal, mas não é isso. Um ancoramento das coisas terrenas, onde a pessoa valoriza aquilo que os cinco sentidos podem perceber, e outra é as coisas superiores, invisíveis, mas perceptíveis de alguma maneira. Mas Mercúrio diz, apesar dos encantos, tanto da matéria quanto da espiritualidade, o nosso propósito é seguir pelo meio, um ponto de equilíbrio entre as duas coisas. E vejam que no alto desse caduceu tem asas. Essas são as asas da nossa imaginação. Então, o ser humano deve estar sempre focado em superar-se, constantemente superar a si mesmo. Não superar os outros num sentido de competição, é um superar-se individual. E para isso nós temos essa ferramenta maravilhosa que é a intuição e a imaginação. Muito bem. Na tradição mitológica greco-romana, Mercúrio está sempre associado à velocidade, ele tinha asas na cabeça, asas nos pés. Então era o mensageiro entre os deuses e os homens. Mas tem um detalhe que é muito pouco conhecido de Mercúrio. Mercúrio era o guia das almas. Então, nesse aspecto é chamado Mercúrio psicopompo. Cabia a Mercúrio guiar o espírito humano depois da morte para que ele encontre o seu caminho. E digo mais, não só depois da morte. Mercúrio está disponível a nos guiar no caminho espiritual todo e qualquer momento. Então, esse aspecto de guia, de inspirador, é também outra qualidade muito importante de Mercúrio. Então, a, a velocidade de Mercúrio é tanto aqui na mente, ele tinha asas na cabeça, no elmo, mas também ele tinha asas aonde? Nos pés, nos tornozelos. Então isso falava que o aspecto de velocidade
não é só a velocidade mental, mas também é de velocidade em todas as dimensões e planos da existência, do topo da cabeça até os pés. Mercúrio também, ele traz algo que pouca gente sabe. A regência dos caminhos da espiritualidade, desse novo momento da evolução humana. Até o fim do século passado, a espiritualidade humana era inspirada pela frequência energética de Urano e de Netuno. E eles guiaram, inspiraram a humanidade por mais de 6.000 anos. Mas, na virada do milênio, ocorreu uma transição muito maior do que simplesmente na contagem dos anos, dos séculos e dos milênios. Ocorreu uma transformação na frequência que inspira o ser humano na sua busca espiritual. E a energia de Netuno, que tanto inspirou a humanidade por 6.000 anos, passou o bastão para Mercúrio. E desde então, Mercúrio passa a ser o farol da nova era, iluminando e inspirando a busca do ser humano em coparticipação com a energia solar. Então, a energia de Urano passou para o Sol, para a frequência solar, esse trabalho, e a energia de Netuno passou para Mercúrio. Então, nos próximos 6.000 anos, a inspiração da jornada humana em busca de superação, de evolução, de crescimento espiritual, estará sendo coordenada por Mercúrio e pelo Sol. E aí chegamos na questão. No final desse mês, para ser mais específico, dia 31 de agosto, final do mês que vem, ocorrerá um aspecto astrológico que é o paralelo entre Sol e Mercúrio, onde ambos estarão no signo de Virgem, que é o signo regido por Mercúrio. Então, o Sol, que é o grande vivificador, ele estará vitalizando a energia de Mercúrio na sua casa, que é o signo de Virgem, amplificando esse potencial mercurino ao máximo, eclipsando qualquer outra energia que possa estar presente, e haverá um momento onde Mercúrio será soberano e a energia mercurina se derramará sobre o planeta inteiro por um curto momento. Mas aqueles que tiverem conhecimento disso e tiverem conhecimento de como utilizar esse momento mágico, estará fazendo algo muito importante para o planeta, para a humanidade, sem falar de para a sua própria jornada espiritual. Então, nesse dia 31, vai ocorrer esse aspecto paralelo de Sol com Mercúrio, ambos no signo de Virgem, sem que o Sol e o Mercúrio estejam próximos demais, porque quando o Sol e o Mercúrio estão muito próximos, menos de 3 graus, a energia do Sol queima a energia mercuriana. Então, eles estarão mais de 3 graus. Então, esse é o ângulo perfeito para que as virtudes superiores de Mercúrio se manifestem
completamente sobre o planeta, sobre toda a humanidade. Bom, Carlos, então o que que a gente pode fazer nesse momento, tendo essa informação, tendo essa consciência? Bom, na antiguidade existia uma ciência e arte chamada ciência dos talismãs. Então, os iniciados sabiam criar receptáculos para ancorar a energia cósmica, a energia espiritual. Então, fixavam essa energia, que é passageira, ocorre ao longo de poucos minutos, fixavam na matéria. Então, essa energia passava a estar magnetizando a matéria e presente nessa matéria para sempre, enquanto o talismã existir. Então, o talismã é uma criação humana, não é como um amuleto, que a pessoa pega um objeto já existente na natureza e o considera especial, magnetizando com propósito. Não, o talismã ele é confeccionado pelo ser humano. E desse talismã, seguindo rituais, guiado pelos movimentos cósmicos, ele vai se organizando, vai organizando a matéria para captar e preservar uma energia especial. Então, essa ciência do talismã, hoje em dia, ela está quase que totalmente perdida. Acredito que, sem pretensão nenhuma, eu seja o último dos estudantes de espiritualidade que ainda preserva esse conhecimento. Então, estou trabalhando para calcular os detalhes da hora, minuto e segundo precisos para que nós possamos gravar ritualisticamente essa energia. Então, esse processo, na prática, a mecânica disso é assim, ocupa 15 dias do mês de outubro. Por quê? Porque o talismã ele é feito com certos materiais que nós temos que comprar. Então, nós temos que comprar alguns elementos no dia da lua, segunda-feira, e na hora da lua, para que ele traga qualidades lunares para o processo, outros elementos no dia e na hora de Marte, e finalmente elementos de dia e hora de Vênus. Então, essas são as peças que vão ser moldadas na estruturação do produto final, que é um talismã. O talismã pode ser feito em metal, uma medalha de ouro, ou papel, pode ser papel vegetal, que dura mais, ou um papel, ou um pergaminho, um papiro. Mas não é simplesmente juntar esse material, a gente tem que juntar o material e purificá-lo. E para isso necessitamos fazer uma novena. E essa novena faremos orações específicas, rituais específicos para conectar com cada um dos planetas, pedindo que eles outorguem as suas bênçãos nesse processo. Então, embora tudo nos leve a ancorar a energia de Mercúrio, a preparação, nós pedimos, recebemos a bênção de todos, do Sol, da Lua, de Marte, de Mercúrio, de Júpiter, de Vênus, de Saturno, de Urano e de Netuno. Então, eles vão abençoar esse trabalho para que, finalmente, a gente possa gravar os símbolos de Mercúrio
necessários para ancorar na matéria a energia de Mercúrio. Então, esses símbolos que nós podemos gravar são muitos. Eles, vou mostrar aqui para vocês. Aqui no meio tem diversos elementos que representam qualidades mercurinas. A própria imagem de Mercúrio, o nome, mas tem letras e selos, muitos deles utilizados na alquimia, associados a Mercúrio. E também nós temos o quadrado mágico, esse aqui. O quadrado mágico, que está ampliado aqui à direita, é uma predisposição dos números de 1 a 64, feita de uma maneira tal que, se somarmos qualquer linha, qualquer coluna ou qualquer diagonal, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, essa distribuição é que faz desse quadrado mágico. E dentro da questão da geometria sagrada, quadrado representa manifestação. Então, o quadrado mágico vai fixar na matéria a energia espiritual de Mercúrio. Então, para o talismã de Mercúrio é necessário, pelo menos, a imagem que está aqui, do lado esquerdo, e o quadrado mágico. Se vocês quiserem utilizar outros elementos, como vocês podem ver aqui embaixo, ao redor do quadrado mágico, vocês podem utilizar, é opcional. Mas, principalmente, se fizerem na medalha de um lado a imagem de Mercúrio, do outro lado o quadrado mágico. Se vocês fizerem em papel vegetal, vocês gravam na sequência a figura de Mercúrio e depois o quadrado mágico, depois vocês dobrem para que fique verso e inverso novamente. E então essa gravação que vai ser feita no dia 31 e depois consagração vai ancorar a energia que estará passando e fixar nessa matéria, seja papel, seja em metal. E aí vocês devem perguntar, ok, Carlos, e aí, o que eu faço com isso? Bom, se vocês levarem consigo o talismã, ele estará ativo, porque o talismã em si, ele guarda aquela energia. Mas ela só estará ativa se estiver sendo carregada por uma pessoa, pode ser no bolso, na bolsa, ou numa medalha, num pingente. Quando está em contato com a gente, a nossa energia vital ativa aquela vibração de Mercúrio e se expande num campo bastante vasto ao nosso redor. Então é como se fosse o seguinte: a nossa luz individual passa por uma lente da cor de Mercúrio. Então a nossa luz, passando por essa lente, expande a luz mercurina ao redor. E, consequentemente, as qualidades mercurinas, das quais a mais importante, a mais espiritual de todas é a harmonia. E, gente, isso é o que o nosso mundo hoje mais necessita. Vivemos numa era de caos. E esse caos vai perdurar até que 1/1000 da população do planeta despertem para a realidade espiritual. Não é muito, 1/1000 dá menos que a população de uma cidade, para que o caos que afeta o mundo inteiro
se dissolva, desapareça. Mas se nós formos esperar que outros façam isso, a coisa nunca vai acontecer. Então, compete a nós participar desse processo. Então, o simples fato de nos comprometer, nos dedicarmos a fazer, estaremos contribuindo para acabar o caos e restabelecer a harmonia no planeta, que tanto necessita para que a humanidade possa seguir a sua jornada. Então, nós estaremos fazendo algo concreto de alta espiritualidade em prol da humanidade e, consequentemente, vai refletir para o nosso caminho evolutivo também. Então, gente, o talismã de Mercúrio, ele é necessário nesse momento. E as pessoas de boa vontade que se propuserem a fazer isso, mesmo que já tenham feito no passado, então, para si está tudo bem, já tenho talismã, já carrego essa luz, ótimo, mas se eu agora fazer um trabalho humanitário, quer dizer, esse ancorar não vai ser só para mim, mas vai ser para toda a humanidade, eu estarei dando uma forte contribuição para que a humanidade dissipe essa névoa escura de caos e que as pessoas consigam ver o seu caminho. Por isso que eu conclamo todos, de bom coração, de boa vontade, a participarem desse projeto. Esse ano eu só tenho tempo para calcular o momento justo para Porto Alegre. Então, essa mensagem fica mais direcionada a quem vive ou quem estará em Porto Alegre nesses dias. E se houver pessoas que queiram fazer o talismã em outras localidades, então entre em contato com o pessoal da FEU, por exemplo, para que eles verifiquem se tem alguém que possa fazer os estudos, os cálculos para outros lugares. Mas Porto Alegre é importante porque, faltou um detalhe, cada país é regido por um espírito planetário. E o Brasil é regido por Mercúrio. Então, é destino do Brasil espalhar essa bênção por todo o planeta. E dentro do Brasil, o foco da energia de Mercúrio é Porto Alegre. Porto Alegre é o epicentro da energia de Mercúrio dentro do Brasil, que é o epicentro entre os países da energia de Mercúrio para o mundo. Então, se nós trabalharmos esse foco aqui em Porto Alegre, todo o país será beneficiado, todo o planeta será beneficiado. Então, convido vocês a se engajarem nessa jornada, nesse desafio, nesse trabalho, para ancorar mais a energia e as bênçãos de Mercúrio afortunado no planeta. E serem, cada um de nós, um portador da luz e das bênçãos de Mercúrio. Certo, gente? Então, esse trabalho vai ser organizado aqui em Porto Alegre pela FEU. Vocês vão ver depois na descrição desse vídeo. Quem enviar o vídeo para você vai dar os dados da FEU. E eles podem, você pode entrar em contato por WhatsApp, ou pessoalmente, para ter maiores detalhes, inclusive o local e a hora onde todos vão se reunir para fazer a cerimônia de sagração do talismã de Mercúrio. O trabalho de compra, purificação
E gravação a gente faz individualmente em casa, mas a sagração, que é o ponto máximo do processo, será feita em conjunto, numa cerimônia. Então, gente, convido todos a se engajarem, a participarem desse trabalho. A humanidade agradece, o planeta agradece. E nos vemos dia 31 de agosto. Tchau, fiquem bem.